Olá, meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal. Eu sou Jonatas, professor de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre difusão facilitada. E para a gente falar sobre esse assunto, eu vou usar esse software que vocês estão vendo. O nome dele é Canais de Membrana, e eu baixei esse software no site do FET, tá? Que é um site da Universidade do Colorado, onde tem várias animações de física, química, biologia e matemática. Então vale a pena ir lá no site, olhar as simulações, baixar, mostrar para o professor de vocês e aprender demais com elas, porque elas são muito boas para o aprendizado. Existe também o aplicativo do FET para o celular, para o smartphone. Só que o aplicativo, se eu não me engano, só está disponível as simulações de física, tá? Então vamos lá. Para começar a falar de difusão facilitada, nós temos que falar que é um evento que acontece na membrana plasmática, que é essa representada em amarelo. E é importante nós falarmos que a membrana plasmática é uma bicamada lipoproteica, ou seja, uma bicamada que tem lipídio e proteína. Por que eu estou falando disso? Porque a composição química ela determina aquilo que tem afinidade daquilo que não tem afinidade pela membrana. Aquilo que tem afinidade tem trânsito livre pela membrana, ou seja, simplesmente consegue passar livremente. Aquilo que não tem afinidade pela membrana não consegue passar livremente. Então vai precisar de alguma estrutura para conseguir transitar pela membrana, para entrar ou para sair da célula. É importante também nós falarmos que existem dois tipos de transporte. Aqueles transportes que gastam energia para acontecer, que são os transportes ativos, e aqueles transportes que não gastam energia para acontecer, que são os transportes passivos. A difusão facilitada, ela pertence ao grupo dos transportes passivos, ou seja, não precisa de gastar energia para que esse transporte aconteça. Então vamos lá, vamos simular aqui uma difusão facilitada. Então nós temos aqui a membrana plasmática, já falei a composição química dela. Eu vou colocar aqui gráficozinhos mostrando a diferença de concentrações entre o meio. Vou simular como se essa parte de cima fosse a parte extracelular e essa aqui de baixo a parte intracelular. E aí eu vou encher aqui a parte extracelular de bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes são chamados solutos. Então vamos supor que você comeu aí uma quantidade enorme de chocolate. Então cada bolinha verde desse aqui é um açúcarzinho. Então tá aí, ó. Aqui está mostrando a concentração do meio extracelular. Então aqui está muito concentrado. Muito concentrado a gente chama de hipertônico. Hiper muito, tônico concentração. É hipertônico em relação à parte de baixo, que aqui não tem concentração nenhuma. Então a gente chama de hipo, é pouco, tônico, concentrado. E aí vocês estão vendo que as partículas verdes, né, que eu falei que são os açúcares, elas têm movimentação, então elas têm energia cinética. E elas não conseguem atravessar para baixo. Não conseguem porque não tem afinidade química pela membrana. E aí elas vão ficar o tempo todo lá de fora? Sim, se não houver uma estrutura para que elas consigam atravessar a membrana. E aí eu falei que a membrana é uma bicamada lipoproteica. Vou colocar agora aqui as proteínas, os canais de proteínas. Então, percebam que a primeira coisa que eu fiz foi causar uma diferença de concentração. Então, o primeiro requisito para se ter um transporte pela membrana tem que ter diferença de concentração. Então, o meio de cima, o meio extracelular está muito concentrado. O meio de baixo está pouco. E aí eu coloquei alguns canais. Por que, que as bolinhas verdes não atravessam a membrana? Porque não tem afinidade química por ela. E aí, quando eu coloco os canais estão fechados. A hora que eles são abertos, tcharam, começa a sair bolinha da parte de cima, que é a parte extracelular, para a parte de baixo. Ou seja, essa é a difusão facilitada. É o transporte de solutos do meio hipertônico, mais concentrado, para o meio hipotônico, menos concentrado, com o auxílio de proteínas carreadoras. Então essas aí são as proteínas que ajudam os solutos a saírem do meio extra para o meio intracelular. Todas as moléculas que estão em cima vão passar para baixo? Não. Eu falei com vocês que para a difusão facilitada ocorrer, tem que ter diferença de concentração. Então pode ver que no início muitas bolinhas passaram, agora elas já não passam tantas mais.
Porque nós estamos chegando num ponto onde a concentração de cima está próxima da concentração de baixo. Nesse momento aqui já estamos assim, ó. Aí fechei os canais. Nesse momento nós falamos que os meios estão isotônicos. Iso significa igual. Ou seja, a concentração do lado de fora, que eu falei que é em cima, é igual à concentração do lado de dentro, meio intracelular, que eu falei que é a parte de baixo. E aí tem-se muito pouco trânsito de substâncias, porque os meios eles estão equilibrados. Se eu abrir novamente os canais aqui, ó, vocês vão ver que a mesma quantidade de bolinhas que desce é a quantidade de bolinhas que sobe, e aí os meios vão ficar com as concentrações iguais. Um exemplo desse tipo de transporte que nós temos é o transporte de glicose. Então, quando a gente come lá o açúcar, como eu falei, como chocolate, a glicose ela não consegue atravessar livremente pela membrana, ela precisa de proteínas carreadoras. Isso é difusão facilitada. Tem que ter, então, diferença de concentração e tem que ter canais, tem que ter proteínas carreadoras que permitam que essas moléculas saiam da parte de cima para a parte de baixo. Eu vou reiniciar, começar tudo de novo, mostrar as concentrações e vou fazer uma coisa parecida. O dedo já está dando cãibra aqui de tanto apertar. Tantas bolinhas verdes. Então estamos deixando meio hipertônico, estamos causando uma diferença de concentração. Ótimo, então tá aqui, ó, concentração máxima. E vou colocar os canais agora. Lembrando que eu falei que tem que ter diferença de concentração e tem que ter canais, tem que ter proteínas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei agora 8 canais. Da outra vez eu tinha colocado 3. Vou abrir os canais. E aí, ó, vocês podem acompanhar aqui que a concentração agora, ela está... A difusão facilitada está ocorrendo muito, mas muito mais rápido, porque eu aumentei a quantidade de canais. Olha só, está chegando a isotonia mais rápido do que aquela hora. Então, estou mostrando para vocês que a difusão facilitada, a velocidade desse processo é dependente da quantidade de canais. Então, simplesmente aumentar a concentração da solução não aumenta a velocidade necessariamente, porque depende do número de canais. Se nós estivéssemos falando de difusão simples, onde a substância tem livre trânsito pela membrana, aí sim, aumentou a concentração, aumenta a velocidade. Na difusão facilitada, isso não é verdade, porque depende da quantidade de canais. Quanto mais canais tiverem, maior a velocidade desse processo. E agora eu vou reiniciar tudo de novo. E vou fazer uma coisa parecida. Vamos lá. Aumentei a concentração em cima. Vou aumentar embaixo, só que de outro soluto. Então eu tenho diferenças de concentrações. E aí, para ter difusão facilitada, falta ter canais. Então vou colocar os canais aqui. Beleza, eu tenho diferença de concentração e eu tenho canais. Aí vou abrir os canais para observar a difusão facilitada. Ótimo, está ocorrendo somente do soluto verde, porque o canal ele é específico, ou seja, o azul ele não tem afinidade pelo canalzinho verde. E aí eu só tenho difusão facilitada do meio extracelular, que é o de cima, para o meio intracelular, que é o de baixo. Não tem difusão facilitada do azul, que está mais concentrado embaixo, para cima, porque ele não tem os canais para ele. Então, uma outra característica da membrana plasmática, ela tem a chamada permeabilidade seletiva. Então, ela seleciona aquilo que entra, aquilo que sai, e essa seleção é uma seleção química. Quem quimicamente não tiver afinidade não consegue ser transportado. Então, agora eu vou colocar aqui os canais azuis, ó. A hora que eu ponho o canal azul, abrir canal azul, aí você tem transporte de baixo do meio intracelular para cima, que é o meio extracelular. Porque o azul ele só tem afinidade pelos canais que são azuis, tá? Então, recapitulando, difusão facilitada, a gente precisa ter diferença de concentração e precisamos ter canais de membrana. Sem os canais de membrana, que muitas vezes são chamados de permeases,
não tem como ter um transporte de substâncias tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora da célula. E ele não acontece, ele vai acontecer até chegar à isotonia. Então, à medida que as concentrações vão ficando iguais, a velocidade desse processo vai diminuindo. E aí, para ter mais processo, tem que aumentar a concentração. Galera, gostou? Segue aí, tá? Inscreve no canal, clica no sininho. Tamo junto sempre. Até mais.